seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode assistir o programa no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, e também, você pode se inscrever lá no nosso perfil no Instagram, Revista Em Evidência. Olha aqui, no Evidência de hoje, nós vamos receber o deputado estadual Luciano Silveira, do MDB. Nosso convidado de hoje é nascido na cidade de Osório, onde foi eleito vereador, mais jovem, aos 26 anos, e marcou sua passagem trabalhando junto à assistência social do município e à Secretaria de Turismo, o que levou à Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social do Litoral Norte. E mais tarde, presidência da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos durante o governo Sartori. Líder político do Litoral Norte na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão da Agricultura e membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Com vocês, então, o deputado estadual Luciano Silveira. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer em receber aqui no programa. Prazer é meu, Cláudio, poder estar aqui hoje no programa, a relevância que tem, A revista Evidência, para quem acompanha o bastidor político, eu estive muito tempo em Brasília também, e acompanhamos o sucesso e a credibilidade que a revista vem. Poder estar aqui conversando contigo, para mim, é muito importante. Muito bem, muito bem. Deputado, eu vou começar lhe perguntando qual é o principal desafio para a recuperação do agro gaúcho, principalmente em função depois das enchentes que a gente atravessou aí, o maior desastre climático aí do estado, Qual é o desafio agora para o agronegócio? São tantos, Cláudio, que nós já vimos passando pelas estiagens, No estado do Rio Grande do Sul, o agro que movimenta 40% da economia do estado do Rio Grande do Sul. O agro ele é muito importante para a economia do estado do Rio Grande do Sul. E se o agro vai mal, o estado vai mal. Os crescimentos do PIB, muito se dá pelo agro. E nós vínhamos de problemas de 3 estiagens consecutivas, com a grande dificuldade de safra, custo de safra muito alto pós-pandemia. E nós tivemos, então, as enchentes que vieram em 2023, porque não só as de 2024, mas nós tivemos em junho, começou lá pelo Caraá, Maquiné, essa temporada de enchentes e desastres que assolam o Rio Grande do Sul até agora. E depois desse momento, nós tivemos esta grande chuva agora, que acabou prejudicando todo o setor produtivo da agricultura no estado do Rio Grande do Sul. O que antes nós tínhamos mais dificuldade da proteína animal no Vale do Taquari, com seus integrados de suíno, de frango. Agora nós temos a vitivinicultura, que foi atingida no Vale dos Vinhedos. A citricultura no Vale do Caí, uma produção de bergamota, laranja, em começo de maio, bem na época da safra. A fumicultura no Vale do Rio Pardo. O soja, o grão como um todo, com dificuldade de escoamento de produção, muito tempo de chuva, as estradas, e isso fez com que o setor, que já vinha de sérios problemas de financiamento, de crédito, e num todo veio agora pedir socorro. Então, é um momento muito importante em que nós aguardamos há muito tempo uma medida provisória, já são 100 dias das primeiras enchentes, mais de 100 dias já, e que até agora saiu a medida provisória, o decreto não sai, e vem uma grande discussão. Então, a tua pergunta que é importante para a reconstrução são vários fatores. Sim. Mas nós precisamos encorajar o nosso produtor para que possa plantar de novo. Agora nós começamos a época de começar a plantar. Aí nós temos que ter solução. De que forma vai ficar o crédito que tinham? Nós iremos fazer uma securitização, como já foi feito há muito tempo atrás. Pois é. Vamos juntar todas as dívidas, vamos trazer um juro mais baixo, subsidiado, com um tempo de carência para pagar e com um tempo mais elevado para pagar, para que nós possamos dar a volta. Então, chega um momento, Cláudio, que nós que somos a 4ª economia do Brasil, nós que exploramos e levamos o nosso conhecimento do agro e que fez o crescimento chegar a tantos lugares aí nesse país, tantos estados,
que é a hora do Brasil olhar para o Rio Grande do Sul agora e nos ajudar na reconstrução. Com certeza. Nesse sentido, deputado, também, o senhor, como presidente da Comissão de Agricultura, né, na Assembleia Legislativa, fez fortes cobranças aí ao ministro Fávero, né? O que seriam as principais pautas aí que o senhor poderia falar para a gente, então? No começo de mês de maio ainda, nós reunimos todo o setor produtivo, FETAG, Farsul, as outras instituições ligadas à proteína animal, ao arroz, todas as entidades, e tiramos um documento para entregar para o ministro. Entendemos que o agro, volta a dizer, que tanto ajuda, né, o país, e nós tivemos o ministro com 30 dias pós-enchente, apenas veio até Santa Cruz, num dia muito frio, com uma entrega de emenda parlamentares e equipamentos e máquinas que era destinada pelas bancadas, mas não veio com nada de concreto. O simples fato dele ter ficado 30 dias sem vir visitar o Rio Grande do Sul, que tem essa produção, que tem esse valor agregado à economia, já era algo para ser criticado. Mas entendemos também que nós precisamos para a reconstrução de todo mundo. Só o Estado do Rio Grande do Sul, só o município, ele não vai conseguir se erguer. O papel fundamental e a cobrança para o ministro é para que ele esteja mais ativo, que nós trabalhamos em conjunto e que nós possamos buscar a solução. E quem tem a solução é o governo federal. Quem tem parte e que pode ajudar em todo o setor é o governo federal. Passaram-se mais 30 dias, agora nós estamos a 90, aguardando uma medida provisória. O prazo de prorrogação de dívidas, que eram lá em 15 de maio, passou para 15 de agosto, está chegando esta semana. E até agora nós não tivemos ainda algo de concreto que venha, que chegue lá na ponta, que tenha acesso ao crédito, que realmente dê uma solução para o produtor. Então, é essa crítica que nós trouxemos. Tá? Não estamos aqui partidarizando a crítica pela crítica, a crítica porque o ministro é de partido A, eu sou de partido B. Eu acho que a construção da crítica é para buscar uma solução, porque quem perdeu tudo e está lá na ponta... Tá? Quem perdeu tudo e vem aqui diz o anúncio, né? Vem uma entrevista para o Cláudio, a narrativa, a guerra é fácil, né? 4 vezes já o governo federal, o presidente Lula já esteve aqui. E aí vem o anúncio que ninguém vai ficar para trás, que nós teremos 15 bilhões de seguro de financiamento, que é seguro-fiança, né? Que vai, o fundo garantidor. Tá? E aí tu tá lá, perdeu tua propriedade já, tu tá na quarta enchente, tu tinha estiagem, tu não sabe o que pagar e tu tá aguardando, tá? E aí chega no banco, não pode, porque o banco ainda, a burocratização é muito grande, tá? E onde vários que tiveram acesso ao crédito, esses que não estavam na mancha, não foram atingidos. Sim. Tá? E quem realmente negativou a partir de maio, como é que tu vai positivar? Como foi feito na pandemia. Na pandemia. Tá? Como é que nós vamos criar o copia e cola e vamos atender? Porque hoje nós estamos falando, Cláudio, a pandemia nós atendemos todos os entes federados do país. E agora nós estamos falando de Bom, vai abrir um precedente, se houver uma catástrofe igual houve em outro estado do Rio Grande do Sul, que se abre o precedente. Tranquilo. Que se abre o precedente. Mas nós não podemos ficar aguardando e se não tem nada para oferecer, diga que não tem. É verdade. A guerra de narrativa, que hoje eu estava indo com um parlamentar colega meu, que o governo federal colocou 22 bilhões no estado do Rio Grande do Sul, tá bom? Só que quando tu fala isso, quem perdeu tudo na enchente aqui no 4º distrito, ou no Vale do Paranhana, com a sua fábrica de calçado, que tem que gerar emprego, ele quer saber onde que ele vai buscar o recurso dele, de que forma ele vai buscar. Quem perdeu a casa e que está em abrigo ainda, ou que está em casa de parente, ou que não tem para onde ir, quer saber onde se inscreve para buscar a casa dele. Tá? E isso não está chegando na ponta. Então, a crítica ela tem que ser construtiva. Sim. Nós temos que botar essa bola no meio do campo e ver quem é que vai dizer e organizar o time, para que lado nós vamos jogar. Porque essa guerra de narrativa, aí nós estamos vivendo um período eleitoral, o que nos prejudica muito ainda, e essa guerra de narrativa não é sadia, nem para o Estado e nem para ninguém. Deputado, quais são as principais, no ponto de vista dos agricultores, as reivindicações, né? Concordas com elas? Concordo, né? Porque no momento em que tu cria um movimento, depois vamos falar sobre o SOS Agro, o movimento apartidário, e que ele é para estar atendido e que nós chegamos e tu tem aqui uma FETAG dos pequenos produtores, pequenas propriedades com grandes produtores,
e tu tem a Farsul com os grandes, estão juntos, irmanadas nessa discussão, é porque não está atendendo. Não é o deputado Luciano ou o Cláudio que está dizendo que não está sendo atendido. É quem está lá em casa, quem está na ponta que acaba não sendo atingido. Então, o que eles querem, tá? Nós, vou repetir, nós já viemos de outras dificuldades financeiras, de estiagem, alto preço, de safra, 3 estiagens consecutivas. Cláudio, para te ter uma ideia, eu estive em Santa Vitória do Palmar, tá? E Jaguarão. Áreas que eram para colher 56 sacas de soja, colheram 16. As estradas não têm condições de escoar a produção porque foi um tempo muito longo de chuva. Sim. Então, por mais que a casa não foi atingida, que não teve lama dentro, tu não consegue tirar a produção porque é um terreno arenoso, com maior dificuldade. Estou falando de um exemplo de uma região, e são vários outros. Nós perdemos no estado do Rio Grande do Sul, um dado da Emater, mais de 2 milhões de hectares de terra produtiva, que é área degradada nós temos agora, que nós temos que fazer recuperação de solo. Ou a água levou o solo que era plantado, ou botou lama por cima, ou trouxe pedra, ou levou todo o solo. Então, o que o movimento procura, o que a Farsul procura, o que os agricultores procuram, é isso, tá? Houve há 25 anos uma securitização no Estado. Tá? O que nós precisamos é, nessa grande crise, o governo faça um novo modelo, tá? Prorrogue essa dívida por mais 3 anos, que nos dê prazo de carência de 3 anos e nos prorrogue por 15 anos a juros de 3%. Esse é o pedido. Claro, um pedido preciso, claro. Esse é um pedido, tá? Juro de 3% subsidiado, 3 anos de carência para começar a pagar e 15 anos para que nós possamos fazer a retomada, a reconstrução, o alívio do crédito novamente, poder voltar a plantar. O nosso problema não está só com o banco, nós temos problemas com as cerealistas, com o crédito que vai lá e pega, troca de semente, vou pagar com saca. Nós temos prazo, tem períodos para plantio, para pagar, nós temos problema com as cooperativas, então... Pode ficar esperando. Não pode ficar esperando, porque nós temos que comprar a semente agora para começar a plantar em setembro. Pois é. E aí? E vai prejudicar a economia do Brasil inteiro. Então não é só um problema no Brasil inteiro. O preço final vai lá em cima. Não é algo, tá, que tu vai estar fazendo algum benefício em prol do Rio Grande do Sul por caridade. Não, nós estamos discutindo outra coisa, tá? Da quarta economia de arrecadação no país, que é tão importante que se deixar de produzir, deixa de contribuir, falta na outra ponta. Para todo mundo. Perfeito. A gente não pode também deixar de falar, deputado Luciano, na questão da polêmica, né? Em maio a gente teve a polêmica do leilão do arroz. Como é que o deputado vê esse movimento aí? Sabe que eu sou do litoral norte, então nós temos ali a região de Mostarda, Palmares, Capivari, e ali no litoral norte. Tá? Depois nós temos a região sul, né? Toda a costa e o estado do Rio Grande do Sul, que produz 70% do arroz que o Brasil consome. 70% do arroz que o Brasil consome é produzido no Rio Grande do Sul. 70% do arroz que o Brasil consome... E olha que o Brasil é grande. É grande. Nós temos condições de produzir. E nós não tínhamos problema em estoque. Nós já tínhamos colhido quase na sua totalidade a área de arroz. Nós tivemos dificuldade em tirar nota, porque o sistema da Cefaz, da Fazenda, devido à chuva, caiu. Nós tínhamos problemas de infraestrutura no primeiro momento, que tu não passava nas principais rodovias, mas era um problema sazonal, que nós íamos buscar pontual. O governo, então, resolve que vai fazer um leilão do arroz, que nós não temos o arroz em estoque suficiente para suprir a demanda do país e que ele compraria com 7 bilhões de reais arroz de fora, criando uma insegurança gigantesca no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, ele não tem dinheiro para ajudar o agricultor, mas tem 7 bilhões para comprar arroz de fora. Bom, muita polêmica, muito debate, muita manifestação, Comissão da Agricultura, discussão justa, plena, provando que nós temos o estoque, não adiantou. Sai o leilão do arroz. Tá bom? Quem ganha? Uma padaria, uma sorveteria, uma locadora de carro, uma picaretagem... Desculpe, gente, mas é que ficou muito... organizada, volta atrás, cancela o leilão do arroz, observe-se a necessidade que não precisa esse leilão do arroz, o produto já volta ao mercado novamente, quando o governo próprio anuncia que vai faltar arroz,
aumenta o consumo, a compra de quem tem poder aquisitivo para ter em estoque, cria-se uma falsa narrativa para, de alguma forma, uma maracutaia, alguém ter uma empresa que não tem expertise, que é outro ramo e ganha o leilão. Ali ficou muito gritante, Cláudio, ali houve, então, vamos tirar o pé, tá? E aí traiu o arroz com preço regulado no mercado, com segurança, que nós podemos entregar. Então, tudo isto nós passamos pelo agro do Rio Grande do Sul, todos esses fatores nós passamos neste momento do agro do Rio Grande do Sul. Todo esse respeito que nós queríamos que tivessem com o produtor e a produtora, o agricultor e a agricultora do nosso estado, era o mínimo isso, é respeito. E esses foram passando por cima. Nós tivemos, junto com tudo isso, então, que foi logo no começo da enchente, uma área degradada que nós não teríamos ideia de fazer, ainda não temos muita coisa, sim. Porque é muito grande, e nós passamos por essa polêmica toda que é desnecessária. Muito bem. Deputado Luciano Silveira, conversando com a gente no programa Em Evidência de hoje. Terminamos o primeiro bloco, mas não sai daí porque a gente segue em seguidinha o nosso papo com o deputado, tá bom? É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e os equipamentos da Kaisermac. E você pode acompanhar a gente também no nosso perfil no Instagram e também no nosso canal Revista Em Evidência lá no YouTube. Estou conversando hoje com o deputado Luciano Silveira, do MDB, falando aí principalmente sobre a agricultura aqui no estado, no país como um todo. E eu lhe sigo perguntando, deputado, as entidades como Farsul e FETAG, né, se mobilizaram aí junto aos produtores com maiores cobranças, né? Como é que foi a aproximação dos parlamentares com eles para trazer mais essa segurança aí para o agricultor, deputado? Ela é muito importante, né? Porque tem uma parte da bancada que ela é uma bancada metropolitana, né? E tem uma parte que é muito do interior, que é a parte, não é a bancada do agro, mas que conhece o interior e a nossa realidade. E nós trabalhamos com muitos municípios pequenos. Vocês que defendem muito o municipalismo, é lá que a coisa acontece. Sim. A cobrança, quando nós falamos aqui, quando tu não consegue escoar a produção, não chega no governador ou no presidente da República, no prefeito. Tá? Quando o governo anuncia que terá hora máquina, mas a máquina que vai para lá não é uma motoniveladora, não é uma patrola, a cobrança é do prefeito. Então, o movimento da Farsul e da FETAG, ele é muito importante porque une uma série de agricultores e de duas categorias, digamos, que não são da mesma linha. A FETAG, a Federação dos Agricultores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a pequena propriedade, né, agricultura cooperativa, a Farsul, né, num todo. Mas a discussão, a união desses dois é que traz à tona a credibilidade, de poder passar para a sociedade que realmente não está chegando na ponta, Cláudio. Que esta é a discussão. Será que não é uma briga de narrativa política de um deputado do partido tal contra o partido... Não, não é. Quem está falando é a sociedade. Sim. Quem está falando são as entidades. Não foi algo que eu inventei e eu não queria estar aqui discutindo isso contigo. Eu queria dizer que o dinheiro está chegando na ponta, que estão resolvendo, e quero chegar aqui ainda e dizer isto. Pois é. Que a solução está chegando. A verdade é que não está chegando a solução na ponta. As pessoas estão aguardando e esse movimento da Farsul, com todo o quadro técnico, economistas, com o Senar envolvido no primeiro momento, a Farsul, junto com o Senar Nacional, trouxeram os técnicos para fazer essa discussão, e aí entra o parlamento, né, que já estava muito engajado, né, a Assembleia trabalhando em cima da irrigação, da reservação de água que nós vínhamos antes da enchente. Agora, tu imagina, com esse monte de água, nós não guardamos água. Algo que nós temos que tratar daqui para frente, que o meio ambiente é muito importante e tem que ser respeitado, e que a agricultura não vive sem o meio ambiente.
mas que nós temos que tratar a reservação de água. Nós estamos ameaçando ter uma próxima estiagem agora, ainda no final do ano, uma nova seca. Então, a Assembleia une os esforços, abriu as portas e tem debatido, está junto nos presentes, nos momentos mais importantes, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu quero vir aqui não para criticar o ministro da Agricultura, mas para dizer que o ministro trouxe solução. Não para blindar o governo do Estado, mas saber que o tamanho que o governo do Estado tem, o tamanho que o governo federal tem e do município tem. E que todos esses atores têm que trabalhar junto para nós buscar a solução, porque essa discussão, essa narrativa, essa guerra de narrativa, não pode chegar lá na ponta, porque lá na ponta tem um agricultor ainda que está esperando, que ele nunca ficou devendo na vida dele. Pois é. Ele mantém uma tradição de gerações no campo, que está deixando para o filho, que está muito difícil de segurar o jovem no campo, e ele quer saber de que forma ele vai manter, e que está negativado, que está devendo, que não sabe como pagar. Então, essa é a solução que nós queremos buscar para que chegue o mais rápido possível. Nesse sentido, deputado, teve aí o movimento SOS Agro, RS, né? Como é que o senhor avaliou o tratoraço, aí, essa mobilização? É justamente nesse sentido, acredito, né? Ele começou com uma mobilização totalmente apartidária, tá? Não, suprapartidária, uma discussão sadia, pacífica, tá? Que começou reunindo lá em Cachoeira do Sul, tá? Depois teve um movimento em Rio Pardo, um grande movimento também. Vieram a Porto Alegre de forma ordeira, sem fechar rodovia, mostraram a sua indignação, mostraram a cobrança. O governo do Estado avançou e se aproximou do movimento porque entende que a crítica é necessária e que esse recurso tem que chegar na ponta. O debate está sendo feito, eu mesmo tive em reuniões junto com a SOS Agro, as bancadas federais, estadual e o governo federal, para buscar a solução. Estão trabalhando junto à medida provisória, mas quando tu aguarda 90 a 100 dias para sair uma medida provisória, e que ainda tem que ter um decreto. Esse decreto era para a quarta passada, depois foi para a quinta, depois para a sexta, hoje é segunda. Aí tu tem que saber que dia 15 vence o prazo. Será que esse prazo, esse no movimento, ele vai ser empurrado pós-eleição? Vão prorrogar essa dívida, essa angústia, na verdade, está prorrogando uma angústia. Que ninguém está querendo deixar de pagar. Todo mundo quer uma solução. Tá? Para depois da eleição apaziguar a coisa, ninguém mais falar, e depois da eleição dizer, tu já plantou, quem plantou, plantou, quem não conseguiu, não conseguiu. O que nós queremos agora, e que o movimento quer, né? Não é o Luciano que quer, não é um outro deputado, não, esse não tem o direito. Tá? Esse é o movimento pacífico, ordeiro e civil. Sim. Sem atividade política e pública. Como foi. E esse é o direito deles de pedir, eles só querem poder chegar em casa e saber que vão resolver o problema deles. Então, volto a dizer, a crítica não é a crítica por crítica, a crítica é porque não está chegando na ponta. E a gente está falando de comida na mesa Isso também, aí. Né? Deputado, agora a gente tem aí dentro do agronegócio a Expo Inter, né? Que é a maior feira aí do agronegócio a céu aberto da América Latina. Temos o aeroporto Salgado Filho funcionando, né, de uma maneira parcial. Temos a questão, para quem está nos acompanhando para esse Brasil afora, aqui na região metropolitana, a questão do Transurb também de maneira parcial. Mas vai sair, foi anunciado e vai sair, e com bastante otimismo pelo menos do parte do governo estadual, também o prefeito de Esteio. Como é que o senhor está vendo aí, justamente depois das enchentes, a Expo Inter? Primeiro, parabenizar o governo do estado pela coragem de fazer a Expo Inter. A Expo Inter movimenta um setor, volto aqui, para não ser repetitivo, que é tão importante para a economia do estado do Rio Grande do Sul. E todo o setor. E é o momento, é o fórum adequado, Cláudio, de nós podermos fazer a discussão. De poder, nós vamos ter um incremento aí que o governo do estado vai aplicar, a segunda vez só na história que o governo do estado aplica na Feira da Agricultura Familiar. Nós vamos ampliar e ele vai ser subsidiado apenas pelo governo do estado. Nós teremos 25% a mais de participantes da feira, de expositores. E é o momento de nós usarmos todo esse espaço que nós vamos ter, mesmo com toda a dificuldade de aeroporto Salgado Filho, descendo em Canoas ou Florianópolis, não tendo o Transurb, de aproximar a cidade do campo, que é a Expo Inter, mais do que nunca,
e mostrar a importância do campo para a cidade. Tá? Eu acho que vai ser o fórum adequado das grandes discussões, tá? Da dificuldade que o agro tem passado, que representa o agro. Não é de hoje, porque quando aconteceu a enchente, nós fomos nas redes de supermercado, que em Porto Alegre, em qualquer lugar, e pagamos 9, 10, 12 reais um pé de alface, nós começamos a gritar. Mas é isso que acontece com o agro quando o agro não produz, história é aqui na ponta. Tá? Quando nós pagamos um valor elevado no litro de leite, tá? Isso é consequência do agro. Então, outra cadeia à parte também que vem sendo... a cadeia da proteína animal, né? Que nós também, acabamos abrindo a proteína animal na incursão com a China, abrindo o mercado, porque nós precisamos produzir, as cooperativas passam muita dificuldade, tanto no integrado do suíno, do frango, todo esse trabalho que nós tivemos para a retirada do FAF na Comissão da Agricultura, ainda no ano passado, que é um imposto de fruição, que eram pedidas cooperativas. Isso tudo nós temos que mostrar a importância, toda a parte da cadeia produtiva, Cláudio. Quando nós levamos para dentro da Expo Inter um assunto que é tão importante, que nós não somos a favor do tabagismo, do fumante, mas nós temos uma cadeia produtiva de fumo que movimenta a economia de regiões no estado do Rio Grande do Sul, e o produtor não pode pagar por uma política de saúde que é válida, tá? Mas não contra quem produz fumo, uma descriminalização. E a Expo Inter é o palco, no meu ponto de vista, em que nós vamos ter todos esses setores juntos, debatendo. É verdade. Trazer o debate. É verdade. Trazer quem veio de fora, e o que nós precisamos mostrar, a minha região não foi atingida desta vez. Então parece que já acabou. Não acabou. Não. Nós estamos ainda na retomada para voltar à reconstrução. E a Expo Inter é o momento de trazer a mídia, o povo, as pessoas de fora, inclusive do Estado, que virão para a Expo Inter, para mostrar que nós ainda estamos precisando. Que parece que passou, né? Que nós botamos um pouco da cabeça para fora, mas que ainda nós precisamos de recursos, nós precisamos de apoio, nós temos dificuldade da proteína animal de pastagem. Tá? Nós não temos o silo que foi levado, não temos o feno, tá? Que estava sendo até agora aportado por grandes empresas de fora. Então, a Expo Inter é um momento ideal e o fórum adequado para nós fazermos o grande debate. O que nós queremos do futuro, o que nós queremos da nossa produção, nós queremos criminalizar o agricultor, a agricultura, porque as águas que atingiram a região metropolitana, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, é problema da agricultura? Não, nós não podemos, tá? Nós temos que pensar que nós temos que andar juntos, tá? Isso é um problema de muito tempo e que a Expo Inter vem, então, para movimentar a economia e, além do mais, né, nós tivemos esse setor artístico, né, na pandemia, que foi o que mais sofreu, e não seria justo, tá, nós deixarmos de fora, por causa da enchente, que passassem por isso. Ali movimenta a economia dos expositores, quem coloca a lona, quem faz a limpeza, quem recolhe latinha. Tá? Então, a economia do Estado não pode parar. Então, e a realização de negócios também. E a realização de negócios, quem está ali, quem mostrar que o Estado vai crescer. Tá? Os países que nós mais admiramos no mundo passaram por guerras, deram a volta por cima. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir, nós vamos... E eu acho que a Expo Inter é o momento de mostrar a força do povo gaúcho. Dizer, nós somos persistentes, nós vamos seguir aqui porque nós aprendemos dessa forma, mas ainda precisamos de ti. Tem que ter humildade. Sim, e buscar gente, trazer também, venha visitar, continue apostando, continue acreditando. Isso, tá. Nós ainda precisamos aquela solidariedade toda que nos motivou e nos emocionou, né? Nós, como povo gaúcho, né? Que somos incrível. Muito bairrista, né? Sim. Muito bairrista. E nós podemos ver o país inteiro se mobilizando e o mundo todo se mobilizando. Também tem que nos dar um choque de realidade, senão nós não somos melhor que ninguém. Nós precisamos de todos. E
esta luta que nós vamos travar. Nosso produtor aí de, por exemplo, a máquina agrícola, né? Nós representamos uma grande parte da fatia das máquinas agrícolas que são vendidas no país e até no mundo, saem do Rio Grande do Sul. E esse é o momento de valorização, aquecer o veículo, tudo. Tá? A Expo Inter, nós temos que trazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, Expo Inter, que é o que nós precisamos agora. É verdade, é verdade. O senhor, deputado, está há quase 2 anos como presidente da Comissão de Agricultura, né? O que se pode fazer de balanço desses 2 anos aí de conquistas? Primeiro, foi muito diálogo. Tá? Meu primeiro mandato de deputado estadual, eu trabalhei em Brasília com o deputado federal Alceu Moreira, vem de uma história de bastidor, mas é meu primeiro mandato, então tu tem que ter muita humildade para chegar na Assembleia e tu tem que aprender. Sim. Aí eu pego uma comissão da agricultura e poder ouvir, poder compartilhar com meus colegas deputados com mais experiência foi muito importante. Mas o mais importante de tudo na nossa vida, eu acho que o ouvir, né? O ouvir faz se tu acertar, tu acerta no coletivo, e se tu errar, tu erra no coletivo também, tu divide o erro também. Então, nós ouvimos muito o setor, tá? Principalmente proteína animal, o setor do arroz, todo o setor nós ouvimos. Irrigação, se fala muito, arroz, muita irrigação. E fomos reunindo, tá? Muito debate de estiagem, muito debate, tá? Nós passamos... É que é irônico, mas a gente não se recuperou das estiagens, foram 3 anos, eu lembro agora, bem lembrado, me lembro se fosse ontem, o agricultor seca. De forma alguma, e nós não guardamos 1 litro dessa água que veio, essa água foi para o mar. Pois é. Tá? E esse debate pesado, tá? Do meio ambiente contra o agro, que a gente está tentando distensionar, porque eu acho que tem que funcionar os dois juntos, porque é subsistência, sobrevivência. Tá? Tem cidades, Cláudio, se o agro parar, para a cidade. É movimentado pelo agro, então é cultural. Então, nós tivemos muita reunião, nós organizamos, estivemos juntos numa missão também da China para abrir mercado, tá? Principalmente na parte suíno e frango e gado, tá? Proteína animal como um todo, mas que era o estado livre de aftosa sem vacinação. Tá? Para que veio a comitiva da China, veio fazer a inspeção e a vistoria no final do ano para poder liberar, que para nós é muito importante para vender miúdos, rabo, do suíno, do frango. É um mercado que abre muito, tá? Na China, com um valor agregado muito maior. Então, toda a discussão da cadeia produtiva, tá? Reuniões assim que começou... que nós muitas vezes chamamos de pandemia novamente, mas que foram as enchentes, né? É o trauma. É um trauma, né? Muitas vezes a gente mesmo... falho. Às vezes a gente a pandemia... mas a pandemia... Não, a pandemia agora está, porque nós nos isolamos. E esse grande debate veio para a Comissão da Agricultura, comissão que ela é muito importante, tá? E se faz muito importante. Então, acho que o legado que eu posso dizer, que termina ainda em fevereiro do ano que vem, mas é poder trabalhar em conjunto e o setor ter porta aberta dentro da comissão para poder expressar, né? Essa semana agora nós vamos ouvir de novo o SOS Agro, então para a gente poder dar voz ao setor, que é muito importante. Muito bem, deputado, a gente vai fazer mais um intervalo então, mas no último bloco vou conversar com o deputado Luciano sobre o crescimento do nosso querido Litoral Norte. Eu tenho um carinho muito grande, quem me conhece sabe, e também sobre a regionalização da saúde, né? Qual a importância da pauta para a região, tá bom? Um instante só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio, tem o apoio da CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e pelos equipamentos da Kaisermac. Hoje estou recebendo o deputado estadual Luciano Silveira, do MDB, batendo um papo com a gente aqui sobre o agronegócio, recuperação do Estado, Expo Inter, e agora, né, vou falar sobre a região do deputado, que é o Litoral Norte, né, deputado? Que coisa bem boa.
Vamos falar do crescimento do litoral norte. A gente estava falando no último bloco que a questão da pandemia. Durante a pandemia, a gente teve um crescimento ali exponencial do litoral norte em função justamente do pessoal procurar um lugar para ficar seguro, né? Tinha que ficar isolado e tal. Teve gente que ficou daí durante a pandemia e depois não gostou. Eu sou suspeito para falar, gostou tanto que ficou para morar lá e está morando até hoje, né, deputado? Que tal esse crescimento? Cláudio, eu sou cria do litoral, né? Nascido em Osório e muito orgulho. Tá? O litoral foi a região do estado que mais cresceu nos últimos 30 anos demograficamente. E pós-pandemia, então, dos 10 municípios que tiveram maior crescimento populacional, 7 estão no litoral. Tá? Então, ele cresceu muito. Realmente, as pessoas acabaram na pandemia indo para a praia e acabou movimentando a economia como um todo, né? Porque... Imagina, tu vai na casa de praia no verão, janeiro e fevereiro, o forro está um pouquinho sujo, caindo, tu deixa, tem uma lâmpada lá fora, mas no momento que tu ficou na praia, tu fez um investimento maior, tá? E isso fez com que nós acolhêssemos muita gente na pandemia. As primeiras medições que nós fomos fazendo era de quanto, né, tinha crescido, que nós já, antes do censo, nós já estimávamos mais de 500 mil pessoas no litoral, era devido ao recolhimento de lixo, né, de resíduo, as contas ativas no inverno de água, de luz, tá? E nós conseguíamos, então, medir o aumento populacional que tinha, né, que nós já vínhamos tendo esse aumento com a construção dos condomínios, com o desenvolvimento da região, o crescimento da região, a proximidade, cada vez que foi evoluindo, né, os carros, tudo mais, o transporte público, a movimentação, a facilidade de Porto Alegre para te estar, né, ou da região do Paranhana, ou da região da Serra, para te estar no litoral, não virou aquela dificuldade que nós tínhamos antigamente, dividir um carro, quem tinha o Corcel, bota gasolina, o ônibus é só de manhã, de tarde não tem. Verdade, era uma novela. Agora nós temos ônibus de meia hora, eu sou morador de Osório, trabalho em Porto Alegre, muitas vezes venho de ônibus, é 1h15, rodoviária, para ir tranquilo. E a barreira, né, o que nós passamos na pandemia, que uma evolução da geração que nós levaríamos muito mais tempo, que era a internet, né? Conectividade. Quanto tempo nós iríamos para dar a devida atenção para o litoral norte. E para a vida digital, quanto foi na pandemia. Tu teve que participar da live, tu teve que participar, baixar o Zoom, Teams, tem que baixar os aplicativos para participar de reunião. De boa qualidade. E foi visto que era possível. Sim. Tá? Alguns serviços que não voltaram até hoje. Sim. Que tu conseguia fazer uma consulta médica, se não fosse o médico do primeiro contato, mas um dermatologista ou outro. Sim. Não precisava voltar. Que tu conseguia. Tu sabia que tu podia apresentar um projeto do teu arquiteto, do teu engenheiro, claro que precisa do momento presencial, mas que também nós poderíamos fazer. Que as reuniões começaram a aparecer, então... E o serviço durante o inverno também, serviço, né? Antes tinha aquela coisa do verão. O verão... Aí depois no inverno morria, os restaurantes fechavam, as coisas fechavam e não, ficou... E também, Cláudio, foi isso que trouxe, né, um alerta, né? Bom, nós tínhamos um serviço de segurança pública que era para dezembro, janeiro, fevereiro, começo de março. E, a partir de então, nós temos que ter um serviço de segurança pública que atenda março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Nós temos um serviço de saúde pública que nós tínhamos que contratar mais médicos durante o verão e no inverno. Então, tu enxugava a máquina, porque quem toca isso é lá na prefeitura, tu tem um orçamento. Sim. Tá? Que tu faz o plano plurianual, tu faz todo um planejamento e que tu tinha que contratar mais médico, tu teve que contratar mais atendente, teve que estender o horário de posto, a educação, com que tamanho tu trabalhava a tua educação e o quanto sala, porque não é educação, não é contratar professor hoje, amanhã tu bota na sala de aula. Muitas vezes a estrutura física da escola, que ela foi projetada para aquele número de alunos, e fora também a parte pedagógica toda, mas que o aumento que tinha. A construção civil,
o quanto aumentou o serviço de reforma, de pintura, de... É verdade, emprego a pleno emprego. Isso, tá? E nós tínhamos uma demanda, uma formação para aquele momento. Então, essa foi a transformação que o litoral passou, tá? E que uma transformação da nossa geração, tá? Mas foi uma transformação que disse, eu posso morar no litoral, vou terça para Porto Alegre, fico até quinta, vou terça para Novo Hamburgo, fico até quinta, segunda e sexta vou me adaptar à minha agenda, vou atender aqui, eu tenho que ter internet de qualidade, eu tenho que ter saúde de qualidade, o meu filho estuda onde, segurança. A praia não pode ser mais a praia do inverno, entendeu? Eu tenho que ter mais atrativo. A minha padaria não pode ser mais uma padariazinha. Tá? O meu açougue não pode ser só um açouguezinho, eu tenho que ter qualidade, um valor agregado muito maior, e isso fez com que tivéssemos um boom de crescimento no litoral, porque o litoral tem isto, né? O litoral acolhe as pessoas, né? Tá? As pessoas, só que ele é acostumado a acolher no momento feliz, tu fez férias, te programou, tá com dinheiro, mas quando é pandemia, quando é enchente, tu tem que estar preparado também. Então, esse foi um pouco, né, do que eu te digo assim, do litoral que a gente vive lá o dia a dia do crescimento, né? E deputado, a questão da saúde, o deputado colocou aí a questão da saúde também, né? A regionalização da saúde, que não é só para o litoral norte, né? Várias regiões são importantes, né? Não tem que ficar fazendo ambulancioterapia aqui em Porto Alegre. Como é que o senhor vê essa questão aí? Agora falando do litoral norte, né? É isto, tá? Ele é uma região que, com a duplicação da 101, o litoral da 101, então, do morro, ele cresceu muito, do turismo, de eventos. Turismo. Tá? Cresceu de forma significativa, tá? Na grande produção, e conforme tu vai crescendo a região, tá? Tu tem que ter o serviço de qualidade, tá? Nós temos um problema aí que é o que a gente chama de ambulancioterapia, né? Eu tive, Cláudia, a mãe e o pai com câncer, por exemplo, os dois juntos. Então, tu sabe, só quem é familiar sabe, os 35 dias trazer a Porto Alegre para fazer radioterapia, fica ali, amanhã era no Dom Vicente Scherer. 30... Não, mas isso é a realidade de muita gente. Pois infelizmente. É a realidade de muita gente. É verdade. Então, tu não tem estrutura física, financeira e emocional. Isso não envolve só o paciente, envolve um familiar. A família toda. Então, envolve a distância. Para muita gente, Cláudio, é difícil vir a Porto Alegre. Sim. Acessar Porto Alegre ainda é um tabu. Então, tu tem que pegar um ônibus da prefeitura, um carro da prefeitura, de madrugada, voltar de noite, tem que ter o dinheiro para o lanche, passar o dia. Então, o que nós defendemos não é um hospital regional. Nós temos 5 hospitais de médio porte no litoral norte que podem, cada um, fazer com a sua especialidade e nós desafogarmos, porque no momento que nós fizermos isso, nós estamos desafogando o atendimento da região metropolitana. Sim, todo mundo ganha. Então, nós estamos na primeira conquista, que é o Oncologia para o Hospital de Osório. Tá? Foi aprovado no Ministério da Saúde, tem um trabalho de reforma e de remodelar dentro do hospital, que está quase pronto. Já começou, já está quase pronto. Já começou, né? E aí, que no mais rápido possível, que nós façamos, então, primeiro a oncologia. Nós temos a cardiologia, que tu pode fazer em Capão da Canoa. Tá? Nós temos a traumatologia, que pode ser feita em Tramandaí. Olha aí. Oftalmologia, que já é referência, pode ser feita em Santo Antônio da Patrulha. Então, tem o Hospital de Torres. O que nós queremos é estruturar essa rede de hospitais para que tu tenha mais conforto. Nós temos novos hospitais, que é o Life Plus. Quando é que nós imaginamos um hospital que seria na Estrada do Mar? É verdade. E agora está saindo uma rede, um novo complexo em Capão da Canoa também, tá? Que terá um novo complexo de saúde. Este é o crescimento, conforme o litoral cresce, o serviço cresce, a demanda cresce. Então, a importância que nós temos da regionalização da saúde é neste sentido, tá? Não é questão de bairrismo, não é questão... É de uma região com 500 mil habitantes, tá? Muito próxima, demograficamente muito próxima uma da outra. É verdade, tá? né? Se nós pegarmos os 5 pontos aí que eu estou te referindo, não são longe um do outro.
em que um pode assistir o outro, mas evita, então, esse gasto que os municípios acabam tendo. O orçamento também. O orçamento do município que era para gastar 15%, ninguém gasta menos de 20%, 25% a 30% em saúde, porque tu tem um custo de carro diário, de diária, de funcionário, de despesa para trazer esse público, tá? E então tu pode buscar esta solução. É uma das soluções mais eficazes. A gente tem conversado muito com a secretária Arita Bergman, tá, que tem nos dado um respaldo muito grande, entende que é importante, mas isso tudo depende de hospitais parceiros. Os hospitais vêm passando por uma grande dificuldade também, que nós acompanhamos aí, com um déficit mensal gigante. Tá? Nós temos uma tabela SUS desatualizada, que nós precisamos recompor essa tabela SUS para dar o fôlego para a gestão hospitalar. Então, não é algo fácil, tá? Mas é algo que tem que estar em vista para a gente poder fazer. E muitas vezes fica nas costas dos prefeitos também. Quase a gente volta sempre. A falar que tinha falado, quase sempre, né? A média a cobrança, a responsabilidade do prefeito. Agora, de onde vai sair o dinheiro, aí a ninguém marcação do oncologista não é do prefeito, mas a cobrança é do prefeito. O exame de ressonância magnética, prefeito. Tá, então, mas é do jogo e a população tem esse direito, tá? Mas ele tem que ser, esse bolo tem que ser melhor dividido. Tem que ter a parte do Estado, da União, com mais eficácia, senão estoura no município e não dá conta. A gente fica com aquelas questões do Estado com parte pobre, Zona Sul, parte mais rica, parte também essa... E a saúde tem que ser universal. Né? E aí a saúde tem que ser para todo mundo, Isso né? aí. A gente está falando do litoral... Boa, deputado, porque a gente está falando do litoral norte, mas na verdade a regionalização da saúde é para todo o Estado. Todo Estado. Porque vem gente de todo o Estado aqui para... A gente passa pela Santa Casa, passa pelo Hospital de Clínicas e olha os micro-ônibus ali, tem placa do Estado inteiro. Então, seria bom para todo mundo. Começa com o mínimo, Cláudio. Nós não precisamos começar em plena, atendendo... Nós temos que aprender isso na nossa vida. Se tu não pode atender 100, começa atendendo 10. É 10 a menos que vem para Porto Alegre. É verdade. Quem sabe daqui 6 meses nós podemos atender 15. Quem sabe daqui 1 ano 30. Não precisa ficar com um plano, promessas mirabolantes. Não precisa querer fazer o 100, tá? Deixa vir 90, então, mas são 10 a menos que vem todo dia. Sim. Essa é a dificuldade que nós temos. Parece que tem que colocar em prática, tem que ser num pleno, né? Sim. Aí entra as narrativas. Entendeu? As promessas. O ideal seria... Tá bom, mas eu não tenho como, eu vou atender 10, tá bom, eu não tinha nenhum. Menos 10. É menos 10. Bom, deputado, o nosso programa já está quase chegando no final aí, temos cerca de 3 minutos para as considerações finais. Por favor, deputado, vou lhe dar a palavra aí para encerrar aí 2024, aí chegando no segundo semestre, agronegócio, recuperação do Estado. Por favor, o senhor tem 3 minutos aí para as considerações finais. Bom, Cláudio, te agradecer, né, a oportunidade. Volto a dizer com muita humildade, o que a gente não sabe, a gente vai dizer que não sabe, vamos buscar para poder debater junto. Nós precisamos achar o pivô, tá, o centro do negócio e botar a vida em ordem aqui. Essa narrativa política em um ano de eleição não nos serve de nada. Enquanto nós estamos discutindo se o aeroporto tinha que ser privatizado ou estatizado novamente, de que forma nós estamos sem aeroporto, vai abrir só em dezembro. Enquanto nós estamos debatendo que o presidente vem aqui e diz que ninguém vai ficar sem casa e o ministro vem e diz que comprou 2.000 casas, quem está lá na ponta quer saber quando é que ele vai ter acesso e onde é que ele se cadastra para ter a casa dele. Enquanto nós estamos discutindo que tem 15 bi de seguro garantidor e que nós fizemos uma estrutura para divulgar isto, o agricultor que nunca ficou negativado está negativado, ou o pequeno comerciante, ou o pequeno comércio, ele quer saber onde é que ele acessa esse crédito para dar continuidade ou para onde ele vai trabalhar. Tá? Nós precisamos parar de achar culpados para tudo, tá? E dar a solução e dizer o que nós temos. Se nós não temos condições de atender num todo, tá? Que atendemos com o que nós podemos. Tá? Nós vamos passar a nossa geração, a nossa vida, as pessoas são assim. Nós tivemos dificuldades aí agora na pandemia, nós já tivemos dificuldade de pessoas mortos que receberam, tal. Isso vai ter, tá? No auxílio reconstrução teve, mas nós temos que ver realmente quem foi atingido e tem que ter uma organização para que nós possamos atender. Então, o que nós queremos aí para 2024 é que passe, tá? Que nós achamos o rumo certo que nós precisamos para reconstruir,
menos discussão ideológica, menos partidarização. A eleição para o governo do Estado é daqui 2 anos ainda, não é agora. Não adianta o Luciano, o deputado, querer tirar vantagem aqui, o A ou B, tá? Nós temos que pensar que as pessoas ainda estão com muita dificuldade, as pessoas estão fora de casa, as pessoas estão sem produzir, as pessoas querem um retorno. Então, é isso que eu vim hoje agradecer e sempre que a gente puder, que está aqui conversando com vocês aqui. Muito bem, deputado. Espero que seja a primeira de várias. Espero que a nossa próxima conversa seja, né, com essas coisa boa, com atendidas, com essas demandas atendidas aí. Como o deputado falou, gostei muito, né? Menos guerra de retóricas, aí, narrativas, né? E mais ação. Deputado, muito obrigado mesmo. Deputado Luciano Silveira, do MDB, conversando com a gente aqui sobre o agronegócio, agradecendo também aí a sua participação, a sua presença, lembrando que o programa Em Evidência na TV vai ao ar aqui pela Máscara TV, programa inédito todos os domingos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.